Pessoal, estamos trabalhando Hebreus. Quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12. Você que está em casa aí nos assistindo, a coisa mais difícil para mim, a igreja aqui sabe, é ficar parado no púlpito. Fico andando o tempo todo, tenho uma mola no meu pé, mas agora, por causa dessa câmera aqui, eu preciso ficar parado. Então, vamos tentar aqui. Se eu fugir um pouquinho da câmera, viu, Gabriel? Você não fica chateado, não. Hebreus 12. O assunto que domina aqui é a perseverança no meio das provações e Cristo como exemplo dessa perseverança. Esse é o assunto que domina, é o assunto dominante, é o assunto principal desse texto de Hebreus 12. Mas eu quero pegar 2 versículos aqui para trabalhar um pouquinho o assunto secundário, porque hoje é o Dia dos Pais e a gente comemora e agradece a Deus pelos nossos pais. Alguns pais já se foram, mesmo assim há boas lembranças, e essas boas lembranças que devem ficar na nossa alma e no nosso coração. Quero que você leia comigo versículo 9, 10 e 11 de Hebreus 12, e a gente vai orar. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Nós temos o privilégio e aprendemos através do seu Filho Jesus e temos o direito, através do seu Filho de Jesus, de chamá-lo de Pai. Se não fosse seu Filho Jesus na nossa vida, nós ainda não seríamos teus filhos. Por isso que a tua palavra diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos teus filhos, Pai. É por isso que nós chamamos o Senhor de Abba, Abba Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja aqui na face da terra. Muito obrigado, no nome dele, do seu Filho. Amém. Queridos, Hebreus 12 começa de uma maneira que eu preciso resgatar isso para vocês. Versículo 1 fala assim: portanto nós, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pense aqui numa corrida. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, é testemunha para todo lado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que está perto de nós, está nos rodeando, e nós vamos correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa grande nuvem de testemunhas aqui não são os vizinhos que ficam olhando quando a gente tropeça ou quando a gente cai. Não é o irmão que fica de olho na gente para ver se a gente está errado ou está certo. Não são essas grandes nuvens de testemunhas que o texto fala. Essa grande nuvem de testemunha, e eu preciso recorrer a isso, está no capítulo 11. Capítulo 11, volta comigo um pouquinho. Versículo 1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Para um pouquinho aí. Hebreus é um livro maravilhoso e eu estou me alimentando muito dele. Todos os dias eu estou estudando Hebreus e é impressionante como a preocupação do autor de Hebreus é mostrar para a gente a superioridade de Jesus Cristo em relação a todas as coisas. Capítulo 13 fala que ele é superior a todo o sistema levítico adoracional do Antigo Testamento. O antigo pacto foi abolido pelo sangue de Jesus e Jesus é superior a esse antigo pacto. Capítulo 1, se eu estiver falando muito rápido, a irmã me avisa, tá? Capítulo 1, o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é superior aos anjos, que outrora havia Deus falado por intermédio dos pais pelos profetas, agora ele fala através do seu Filho. Deus tem voz humana, e nesse mesmo capítulo 1, o autor de Hebreus fala que Jesus Cristo é superior aos anjos, e no versículo 6,
o autor de Hebreus fala que os anjos, nesse momento, estão adorando Jesus. Isso é extraordinário. Isso é toda a síntese do livro, da carta. Capítulo 2, existe uma frase muito importante que também corrobora toda a carta de Hebreus. Já que Jesus Cristo é superior a todo o sistema levítico, já que Jesus Cristo é superior aos anjos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há como escaparmos. Jesus Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ou possa ser salvo. Atos 4,12 diz isso. Capítulo 3. Ele diz que Jesus Cristo é superior a Moisés. Já falei sobre isso aqui. O grande líder Moisés, Jesus Cristo é superior a ele. Capítulo 4. Calmo, sereno e tranquilo. É o descanso. Capítulo 4 fala do descanso que Deus nos dá. É um descanso futuro, mas também é um descanso quando você já aceita Jesus Cristo, tempo de refrigério na sua vida, e depois ele se cumpre na eternidade. Um tempo de descanso. Então Jesus Cristo nos deu um descanso do qual Moisés não conseguiu dar na terra prometida. Tanto é que ele não entrou na terra prometida. Passou o bastão para Josué. Capítulo 4 também fala que Josué deu um descanso temporário. Porque o autor de Hebreus fala de um dia de descanso que é superior. O dia de descanso que Jesus Cristo nos deu. No capítulo 5, o autor de Hebreus deixa muito claro que Jesus Cristo é o sumo sacerdote de Deus. Ele tem todas as qualificações do sumo sacerdote. Você percebe comigo até então que a ideia do autor de Hebreus é mostrar que Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Além disso, capítulo 1 fala que Deus fala através de Jesus. E nós devemos interpretar a Bíblia através de Jesus, não através da nossa denominação, mas Jesus é a chave de interpretação de toda a Bíblia. Mas quando você começa a ler Hebreus, você percebe que o autor de Hebreus não diz que Jesus Cristo é apenas a chave de interpretação de toda a Bíblia, mas ele é a chave de interpretação de toda a humanidade. Então a cosmovisão cristã é muito importante para o autor de Hebreus, porque para o autor de Hebreus, Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. Então é um livro cristocêntrico, e tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Embora hoje seja o dia dos pais, nós gostamos muito dos nossos pais, nós temos um pai maior, que é o pai que está no céu. E ele proveu um meio pelo qual você e eu possamos ser salvos, e é o único meio, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele passa o livro inteiro, a carta inteira falando sobre isso. Eu ia entrar no capítulo 6, é um capítulo muito difícil para a gente estudar, mas eu corri para o capítulo 12, porque ali fala dos pais terrestres, dos pais carnais, dos pais biológicos. E foi o texto que nós lemos. Então quero que você agora, no capítulo 11, entenda comigo quem são essas testemunhas, essa grande nuvem de testemunha. Capítulo 11 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O autor de Hebreus está querendo dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 2, porque por ela quem? Ela quem? A fé. Os antigos alcançaram bom testemunho. 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados. 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. 6, sem fé é impossível agradar a Deus. 7, pela fé Noé. 8, pela fé Abraão. 9, peregrinou. 11, pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho. 13, todos estes morreram na fé. 17, pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. 20, pela fé Isaque abençoou Jacó. 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e o adorou. 22, pela fé José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel. 23, pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido pelos seus pais.
24, pela fé Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 27, pela fé deixou o Egito. 28, pela fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. 30, pela fé caíram os muros de Jericó. 31, pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. 32, e que mais direi? Pois me faltará o tempo, se eu contar Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E 35, começa o assunto mais sublime, mais puro de uma fé verdadeira. O autor de Hebreus está preparando a gente aqui para a gente entrar no capítulo 12, para que os pais, para que a igreja entenda realmente o que é fé, a fé de verdade. 35 fala assim: as mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias e prisões. 37, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da fé. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora sim, portanto, depois que nós vimos todos esses exemplos de fé, nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Essas testemunhas não são as pessoas lá fora que nos olham, mas são esses irmãos, testemunhas, os mártires que morreram por causa da fé, por causa do Evangelho. Eles são exemplo para nós, como pais que nós somos, como os cristãos que nós somos de verdade. É por isso que ele fala: já que nós temos essa tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de longe, tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mesmo a gente tendo uma grande nuvem de testemunhas, eu preciso fazer algo que é muito mais importante: depositar a minha fé em um objeto que é verdade e verdadeiro. Olha o que ele diz, versículo 2: fitando os olhos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está agora sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, mas eu tenho uma grande nuvem de testemunhas, e eu preciso entender a Bíblia sobre essas testemunhas, eu preciso andar com essas testemunhas, para que eu pegue o exemplo deles e aplique em minha vida. Pai, nós precisamos ter a Bíblia na nossa cabeceira, nós precisamos examinar a Bíblia todos os dias, nós precisamos ter uma leitura sistemática, adoracional dela. Todos esses homens que foram citados aqui, você conhece a vida de cada um deles? Amém, se você conhece. Pegue o exemplo positivo. Temos muitos exemplos negativos, temos, o próprio Davi que foi citado, todos aqui também erraram, mas pegue o exemplo positivo, porque essa grande nuvem de testemunha, esses mártires entregaram a sua vida a Deus, e por causa da fé, eles chegaram até aqui. Portanto, para o autor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É justamente por isso que ele fala: considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si, para que não vos canseis desfalecendo as vossas almas. Vocês não resistiram até o sangue combatendo contra o pecado, e vocês já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele é repreendido, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho.
é para a disciplina que vocês sofreram. Deus nos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Se vocês estão sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então vocês não são filhos, mas são bastardos. Olha só o que o autor de Hebreus fala. E agora, a partir do versículo 9, quando nós lemos no início, ele faz uma analogia de um assunto menor para o maior, do Pai nosso que nós temos aqui, terrestre, biológico, do qual nós viemos, para o Pai celestial, do qual nós nascemos espiritualmente. E aqui eu quero parar um pouquinho, porque nós temos muito o que falar e temos pouco tempo, mas não quero fugir do tema do Dia dos Pais hoje. Filhos, você que reclama do teu pai, se o teu pai te corrige, é porque você é filho. Se o teu pai te pega e te aperta para você andar de modo correto, é porque você é filho. O pai nunca vai cuidar do filho do outro, porque o filho do outro não é seu filho. O pai cuida do filho. E é justamente o que eu vejo hoje na nossa sociedade, onde os adolescentes e jovens estão dizendo: meu pai não me ama, meu pai só pega no meu pé. É aí que ele te ama. É aí que ele está mostrando que ele te ama, de verdade, porque ele pega no pé. Mas meu pai pega no pé por cada coisa boba. Pode até ser que seja coisa boba, mas ele faz por quê? Porque ele te ama, porque ele quer que você seja correto, porque ele não quer que você erre, talvez do jeito que ele errou. É por isso que ele já tropeçou na vida e ele não quer agora que você tropece também. É por isso que você é filho, e você sendo filho, você recebe a repreensão. A palavra aqui é disciplina, vem de algo parecido com pedagogo, aquele que está junto, né? E o latim, vou explicar isso aqui, senão o pessoal pensa outra coisa. E o latim é muito importante aqui. O pessoal estuda grego, hebraico, né? Mas o inglês é muito importante. Nós somos latino-americanos, o latim é muito importante para nós. E a palavra, na minha tradução, fala corrigir, mas tem tradução aí que fala disciplina. E disciplina é andar junto. No latim é estar junto, do lado. Vem de discípulo. Ontem eu assisti um filme muito bom com Cláudio e Gabi, ficamos horas discutindo, de um oficial romano que viveu na época de Jesus Cristo, e Pilatos pediu para ele achar o corpo de Jesus, porque achando o corpo de Jesus, o povo hebreu, o povo judeu não ia se rebelar, porque Jesus se dizia o Messias, o rei dos judeus. O povo aclamava Jesus como Messias, então era uma afronta, era um perigo para o Império Romano. Então eles precisavam achar o corpo de Jesus. E esse soldado, esse tribuno, esse oficial do exército romano, procurou Jesus até encontrar Jesus, mas vivo, ressurreto. E esse filme trouxe muito significado. Ficamos até de madrugada conversando sobre os princípios que esse filme mostrou, que o nosso Deus é vivo, está vivo agora. É um filme que faz uma analogia, um paralelo entre o fato real da Bíblia e o que eles estavam vivendo ali. Mas foi muito importante, se você puder assistir sem fazer propaganda, digita lá ressurreição, você vai gostar também. O autor de Hebreus se preocupa com tudo isso, e o autor de Hebreus traz pérolas para nós, e ele fala dos pais que nós temos, que foi um tempo temporário aqui, foi um tempo transitório aqui na terra, porque nossos pais vivem no máximo 100 anos, alguns um pouquinho mais, e ele fala: além disso, tivemos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, nos disciplinavam, mas não entenda a disciplina aqui como o mundo vê o pai surrando o filho. Entenda a disciplina de andar junto, de corrigir, de chorar junto, de sofrer junto e de disciplinar às vezes quando é preciso com mais vigor, com mais veemência. Entenda isso, o autor de Hebreus fala que esses pais nos corrigiam e nós olhávamos para eles com respeito, na minha tradução. Eu duvido que se tiver alguém aqui que foi repreendido, disciplinado pelo pai, não ama o pai. Sei que temos poucos irmãos aqui, mas se eu pedir para você levantar a mão, todos vão levantar a mão. Fui disciplinado, levei uma chinelada boa ali, mas eu amo meu pai, foi bom para mim. Eu estava indo para um caminho muito errado, e nessa hora Deus me pegou ali, meu pai me pegou ali,
E Deus usou ele e hoje eu estou no caminho certo da vida. A maioria assim, ninguém está falando aqui de coisas horríveis, a gente está falando aqui de disciplina, de conversar olho no olho, tete a tete, mostrar a realidade para os filhos. O autor de Hebreus está dizendo isso. Então a gente respeita e a gente se sujeita aos nossos pais biologicamente falando. E o texto fala: não nos sujeitaremos muito mais a Deus, Pai dos Espíritos, e viveremos, porque os nossos pais aqui na terra nos disciplinaram como lhes parecia bem, mas para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. O autor de Hebreus fala muito sobre santidade. Se você ler Hebreus numa sentada só, são 13 capítulos, você vai ler em poucas horas, devagar em poucas horas. Você vai perceber que para o autor de Hebreus, quem não tem santidade não é salvo. Para o autor de Hebreus, quem não busca a santidade e quem não frutifica e melhora na vida em relação a esse argumento tão importante que ele traz para a sua carta, não conheceu o Senhor de verdade. Para o autor de Hebreus, a igreja contemporânea não existe, onde nós falamos que nós desviamos e ficamos 10, 20 anos fora fazendo coisas horríveis. E aí voltamos. Pode até voltar, mas é que nunca foi. Voltou de verdade agora. Para o autor de Hebreus, a santidade é um assunto muito sério. Então, por quê? E qual a ideia do Pai das luzes, do Pai do céu nos disciplinarmos? Versículo 11 começa: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Ou seja, Deus nos disciplina, nos corrige, para que possamos frutificar lá na frente. Isso é muito importante. É por isso que ele fala, versículo 12 assim: portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, igreja. Ele está dizendo, tomem atitude. Lembra de Hebreus 4,12? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada, uma macalha de 2 gumes, instrumento de ataque e de defesa. Aquele instrumento de ataque e de defesa é para homens. O evangelho é para homens. Não é para criança, não é para... Quando eu falo criança, você está entendendo, né? É para criança sim, mas é para criança salva. É para homens que defendem o evangelho. Portanto, ele fala assim: levantem as suas mãos cansadas, os seus joelhos vacilantes, tomem atitude. Vocês têm uma grande nuvem de testemunhas, olhem para essa grande nuvem de testemunha e corra a carreira que está proposta a vocês. Mas não esqueçam, olhem para Jesus, Ele é o autor e consumador da vossa fé. Não desanimem, vocês têm bons exemplos. Vocês não resistiram até morrer, até sangrar. Tem muita coisa que vocês podem frutificar ainda. Então, para o autor de Hebreus, Deus nos corrige para que nós possamos frutificar, para que nós possamos tomar atitude de crentes sérios, de igreja séria, de igreja que está disposta a morrer por Jesus Cristo. Portanto, levante as suas mãos e os seus joelhos vacilantes e fazei as veredas para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Outra verdade aqui, que ele traz no versículo 14, você deve procurar a paz, já que você é um cristão verdadeiro e sabe manusear bem a palavra dele, a macalha dele, defender, ser o seu escudo, atacar quando for preciso. Você precisa, acima de tudo, procurar a paz. Você deve ser um pacificador. Você deve ser aquele que é o verdadeiro sal na terra, dá tempero, dá valor, dá significado para aqueles que estão lá fora, perecendo por uma oportunidade de realmente entender quem é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A paz deve estar no seu coração. Para o autor de Hebreus, não existe cristão sem ser santo, sem buscar a santidade. Para o autor de Hebreus, não existe cristão que não tenha paz no coração em momentos de tribulação e de tristeza. Para o autor de Hebreus, não dá para viver dessa maneira. Mas ele fala algo muito importante também no versículo 14. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como a santificação é importante para o autor de Hebreus. Sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Ah, mas não é ver o Senhor na sua vida, não é isso que o texto está dizendo. O texto é claro, interprete do jeito que está escrito. Jesus é a regra de interpretação da Bíblia. Sem a santificação, nós não somos salvos. Mas pastor, eu preciso me santificar para ser salvo? Não, não. O texto está dizendo que a santificação é a evidência, é o fruto de que você um dia entregou a sua alma, entregou o seu corpo, se entregou totalmente a Jesus Cristo. Jesus não aceita ninguém 99%. Jesus quer você 100%. Alma, coração, espírito. Totalmente. É por isso que a palavra de Deus, ela divide juntas e medulas. Espírito e alma. Apta para discernir os pensamentos e as atitudes do coração. Então tome muito cuidado com esse evangelho água com açúcar, que você pode aceitar Jesus e continuar do jeito que você está. Santidade é a evidência de salvação. E o autor de Hebreus deixa muito claro isso. Não negligencie essa palavra. Quando o Espírito Santo falar, não endureçais o vosso coração. Se você é crente há 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas nunca buscou a salvação, nunca buscou a santificação, não há algo no seu coração que fala, eu preciso melhorar nisso, mesmo que a gente erre, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso melhorar naquilo outro, eu preciso ter paz na minha alma, no meu coração, eu preciso parar de arrumar confusão, eu preciso buscar a santificação cada vez mais, eu preciso eliminar muitas coisas da minha vida e eu peço, Senhor, me ajude. Isso é evidência de salvação. Mas não, vem, batiza, tira foto, põe no Facebook, faz o que quer, dá dízimo e não busca a salvação, não entendeu, ou não busca a santificação, não entendeu o que é ser salvo. Pastor, mas um dia eu levantei a mão e aceitei. Para o autor de Hebreus isso não é salvação. Para o autor de Hebreus, a evidência de salvação é ser santo, santidade de vida. Ninguém está falando aqui de perfeição. Ninguém aqui é perfeito. Tem alguém perfeito aí? Se tiver, eu vou embora. Ninguém está falando de perfeição. Nós estamos falando de uma sede de Deus, de uma busca incessante pela santidade. Aí errei, mas vou buscar de novo. Errei de novo, mas vou buscar, eu preciso buscar. E aí você vai melhorando. Então Deus nos disciplina para isso, para que a gente dê um fruto pacífico de justiça, levantando as nossas mãos, tomando uma atitude séria em relação ao Evangelho, fazendo as veredas direitas para os nossos pés, seguindo a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Sem ela não veremos o Senhor. E último, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus está sobre todas as coisas. A graça de Deus é graça de Deus, já está dizendo o nome. Um dom imerecido, nós não merecemos nada, Ele nos dá de graça. E já que ninguém pode ser privado da graça de Deus, vem algo muito importante aqui, que o seu coração, já que você busca a santificação, já que você teve um contato com o Senhor de verdade, e você busca essa santificação, busca ser um pacificador, você busca essa santidade, mesmo que Deus houve um tempo que te corrigiu, e você ficou triste, mas agora você entende que isso frutifica em sua alma, você tem toda a prerrogativa para que você continue no versículo 15, não deixe de maneira nenhuma brotar uma raiz de amargura no seu coração. Não deixe, seja de quem for, porque você tem uma grande nuvem de testemunha que você precisa olhar para eles. Eles foram cerrados ao meio, Isaías. Tiago morreu ao fio da espada, outros foram apedrejados. O texto diz que o mundo não era digno de recebê-los. O mundo era indigno de que esses homens pisaram aqui na face da terra.
porque eles amaram seus inimigos. Estevão foi apedrejado. Estevão orou a oração de Jesus Cristo: Pai, não imputa esses pecados a eles, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ei, ser crente é coisa séria, não é brincadeira. É você ouvir alguém falando mal de você, é você ouvir alguém te difamando, e você vai deixar agora formar uma raiz de amargura na sua alma, no seu coração. Está repreendido em nome de Jesus. O diabo não tem espaço nesse coração. Sabe por quê? Porque eu olho para todos aqueles que sofreram no Antigo Testamento e no Novo Testamento, morreram por causa da fé, e Hebreus trata isso com muita veemência, com muita legitimidade, com muito absolutismo. Mas o meu exemplo maior é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, levantem as suas mãos cansadas e os seus joelhos vacilantes, segue a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Tende cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus, e não deixe que nenhuma raiz de amargura, seja quem for. Vou voltar a falar isso. Quem deixou você triste? Quem fez com que brotasse no seu coração uma raiz de amargura? É momento de você ajoelhar agora e pedir perdão. Essa pessoa precisa de luz, precisa de você. E é momento de você fazer e ser o exemplo daqueles que foram no Antigo Testamento, e tendo como exemplo maior Jesus Cristo. Amém? Quero ter um momento de oração com você. Pai, Deus te abençoe. Você que é pai, você pode corrigir os seus filhos, você tem todo esse direito, mas com amor, com brandura, com a palavra dele, de Deus. Busque a paz e a santificação na sua alma, no seu coração. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. E queria que você orasse nesse momento. Baixe a sua cabeça, lembre de alguém. Peça perdão a Deus nesse momento. Senhor, eu preciso buscar mais santificação. Eu preciso me separar das coisas que o Senhor não se agrada. Eu preciso dedicar mais tempo à oração, à santificação. Eu preciso gastar mais tempo à tua palavra. Eu preciso olhar para esses heróis da fé de Hebreus 11, analisar a vida de cada um. Fale com Deus agora. Você não deve sair daqui como você chegou. Santificação é um assunto muito sério. Devemos buscar a todo dia, como aquele que busca a pérola de grande valor. Incansavelmente buscar por santificação. Lembre-se, santificação não salva, mas ela é a evidência de que você é um salvo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o teu Espírito Santo é a nossa penhora, é a nossa garantia de que somos teus, de que temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Então, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente pela disciplina, pela correção, pelos desertos que o Senhor colocou na nossa vida para que nós possamos crescer. Pai, obrigado por ter mostrado a nós, a tua igreja na face da terra, que teu evangelho não é brincadeira, teu evangelho é sério, produz vida eterna naqueles que ouvem e aceitam. Pai, muito obrigado. Estamos no menor número, mas somos a tua igreja aqui na face da terra, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos outorgou isso através do teu Espírito, que é o nosso selo. Pai, que nosso coração possa ser sincero em buscarmos cada vez mais a santificação, Pai. E se tem alguém aqui que não entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como diz a tua palavra, Pai,
hoje, agora é o dia de salvação. Teu Espírito Santo toque nesse ouvido, chegue do lado dele e diga: tu és meu. Abra esse coração, entregue-se a mim. Farei você um novo homem, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho. Pai, chegue nesses ouvidos, nesses corações, através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e mostra de modo muito bem claro que tais pessoas precisam do Seu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos com perdão dos nossos pecados, e todas essas orações que foram feitas aqui, Senhor, e aí nos lares, que cheguem até o Teu trono de graça, e o Senhor possa cuidar, e o Senhor pode, porque o Senhor é todo poderoso, cuidar de todos nós como tem feito. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém.